tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Cláudia, sou bióloga, atualmente doutoranda na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E é um prazer estar aqui em mais um Conacines, já na sua quarta edição. Então espero que aproveitem a palestra e todo o evento. E hoje nós vamos abordar um pouco sobre a imunohematologia, o universo dos anticorpos e antígenos sanguíneos. Então fiquem à vontade para anotar suas dúvidas que a gente conversa depois. Bom, nessa palestra, a gente vai abordar sobre a importância, o conceito histórico da imunohematologia. A gente vai discutir, entender e diferenciar antígeno de anticorpo eritrocitário. Vamos discutir sobre sistemas e coleções de grupos sanguíneos, então, que incluem os famosos sistemas ABO e RH. E já dando spoiler, a gente vai falar de outros sistemas de grupos sanguíneos de importância clínica, então não são só os dois que existem. E, por fim, conhecer os principais testes imunohematológicos. Vamos lá? Quando a gente fala de imunohematologia, a gente primeiro precisa entender o que isso significa. E como o próprio nome já dá a entender, é uma mistura de imunologia e hematologia. Só que não se enganem, a imunohematologia ela envolve conhecimentos muito mais amplos de outras áreas também, como a genética, bioquímica, fisiologia e muito mais. E lembrando que a hematologia é uma ciência que estuda as células sanguíneas, que a gente diz que são as hemácias, os leucócitos e também as plaquetas. E a imunologia, ela estuda mecanismos imunológicos que vão estar relacionados com as células e com as moléculas do sistema imune. Então, a imunohematologia, ela vai englobar esses dois temas como um fundamento e vai ser, então, a ciência responsável pelo estudo dos antígenos presentes nas hemácias. E lembrem-se que a gente pode chamar também de eritrócito ou glóbulo vermelho, é tudo a mesma coisa. E a imunohematologia ela estuda também com relação aos anticorpos que são correspondentes a esses antígenos presentes nas hemácias. Então, os anticorpos estão no plasma, os antígenos presentes na superfície da membrana plasmática dessas células. Então, a partir daí, essa imunohematologia ela vai analisar qual que é o significado clínico que vai ter essa relação antígeno-anticorpo nas hemácias e no plasma. E daqui a pouco a gente retoma o que é antígeno e o que é anticorpo também. Sabendo disso, já dá para imaginar a importância da imunohematologia para diversas áreas, mas eu coloquei 3 delas aqui que têm muito destaque, já que uma incompatibilidade sanguínea vai ser um fator decisivo, tanto nas transfusões sanguíneas, nas doações de órgãos e na gestação. Então é nelas que a gente vai focar, mas não são os únicos objetivos e importância da imunohematologia. Então, antes da gente adentrar na parte técnica e científica, vamos entender um pouquinho dessa história da imunohematologia. E ela é dividida em 3 grandes partes. A gente tem a era pré-histórica, a pré-científica e a científica. Então, a ideia de associar o sangue com a vida vem lá dos primórdios da humanidade. A gente já tinha povos antigos que faziam rituais, faziam sacrifícios. A gente tinha relatos de nobres que tomavam sangue de gladiadores mortos nas batalhas, como se fosse um tônico do rejuvenescimento. E foi só lá em 1492, ainda aqui dentro da era pré-histórica, que a gente tem o relato do que seria a primeira transfusão sanguínea, que era tirar o sangue de uma pessoa viva e administrar em outra. Isso aconteceu na tentativa de reanimar o então Papa Inocêncio VIII, e o médico sugeriu que ele tomasse, isso mesmo, tomar por via oral, o sangue de doadores entre aspas, né? Porque foram 3 meninos de cerca de 10 anos de idade. Então, já dá para imaginar o que foi o desfecho. Tanto os doadores morreram por a perda sanguínea, eles eram crianças, né? E o Papa morreu porque não teve nenhum efeito, não surtiu efeito tomar por via oral. Mas só que isso fez sentido para eles, né, de administrar por via oral, porque só lá em 1616 que a gente teve a descoberta da circulação sanguínea e a partir daí a gente dá início a uma nova era pré-científica. E foi então em 1665 que Richard Lower realizou o que a gente chama de transfusão sanguínea direta, que é tirar da artéria, nesse caso foi entre animais, né? Então tirou da artéria de um cão e administrou diretamente na artéria de outro animal. Ele, como obteve sucesso, continuaram fazendo novas tentativas. E cerca de 2 anos depois, Jean-Baptiste Denis
ele realizou, então, a primeira transfusão sanguínea entre um carneiro para um homem, transferiu cerca de 300 ml. E o argumento para usar sangue de animais, ao invés de sangue humano, é que eles eram menos contaminados, livres de paixões, livres de vícios, do que se tivesse tirado o sangue de um ser humano. Como ele obteve sucesso, ele continuou realizando novas transfusões desse tipo. Foi lá na quarta tentativa que o paciente morreu. E esse paciente ele já tinha, a princípio, recebido uma transfusão bem-sucedida, só que a partir das próximas ele começou a ter alguns sintomas. Então, o braço já ficava quente, o pulso rosado, tinha queixa de dor, a urina começou a ficar escura. E hoje a gente sabe que esses sintomas eram clássicos de uma reação hemolítica. Só que, claro, naquela época, eles não sabiam o que era. E a reação foi provavelmente provocada pela imunização do paciente pelo sangue do cordeiro. E daqui a pouquinho a gente entende o que esses termos querem dizer, fiquem tranquilos. Mas por causa de eventos como esse, a gente teve diversas sociedades proibindo o uso de transfusão sanguínea, que foi banido da prática médica por cerca de 150 anos. E foi então, no século XIX, que o obstetra britânico James Blundell, ele parece ter sido o primeiro a executar transfusões diretas usando doadores humanos para mulheres que tinham casos severos de hemorragia pós-parto. Ele começou a ter bons resultados, só que, claro, a técnica ainda se limitava a gente que não tinha mais o que fazer, pacientes em grande gravidade. Já que, para esses pacientes, a morte era quase certa, então tudo bem, fazer uma tentativa experimental, porque os resultados também eram incertos. Tinha gente que falecia, tinha gente que sobrevivia. E um próximo passo importantíssimo depois daí, que deu início à era científica, foi lá no início do século XX, quando a gente teve a descoberta do grupo sanguíneo ABO, que marcou o início, então, dessa era científica. Então, foi essa figura, Colin Steiner, o descobridor do sistema ABO. Ele era um médico patologista que começou a investigar por que as pessoas morriam após transfusões sanguíneas. E olhando para o sangue, então, dessas pessoas, eles perceberam que cada grupo de pessoas, que a gente sabe associado, né, com o grupo sanguíneo, elas tinham ou não a presença de determinadas proteínas associadas às hemácias, que são os antígenos, que reagiam com a presença de anticorpos que podiam ou não estar presentes no plasma de outras pessoas. E a descoberta, então, desse sistema BO rendeu para ele o Prêmio Nobel de Medicina em 1930. Aqui no Brasil, um ponto marcante foi a realização da primeira transfusão na Bahia em 1915. Outro ponto importantíssimo na história foi a criação do primeiro banco de sangue durante a Guerra Espanhola. E para quem lembra de história, a Primeira Guerra Mundial aconteceu começando a partir de 1914. E lá eles já perceberam que era necessário ter sangue disponível com prontidão para tratar os pacientes feridos ali da guerra. Só que como armazenar esse sangue, já que o primeiro anticoagulante ele só foi descoberto em 1916. E naquela época não tinha WhatsApp. Você não fazia uma descoberta e 5 minutos depois o mundo todo já estava sabendo. Então, até que isso se tornou uma prática comum de utilizar a heparina para prevenir que esse sangue coagulasse e ele pudesse ser armazenado, foi só então, em 1936, que a gente teve essa primeira criação do banco de sangue. E aqui no Brasil, o primeiro banco de sangue começou em 1941. Outro ponto aqui da nossa história, e acho que vocês já vão reconhecer o nome, então, Landsteiner, justamente com seu colega, ele também foi responsável pelo descobrimento do sistema RH, e tem esse nome porque eles realizaram pesquisa com o macaco Rhesus, que escreve RH-E, então por isso o nome, sistema RH vem de Rhesus. E eles descobriram esse sistema quando eles injetavam sangue desse macaco Rhesus em outros animais, por exemplo, em coelhos. Eles perceberam que os coelhos produziam anticorpos, né, que foi chamado de anticorpos anti-RH, para tentar combater esse sangue do macaco que chegava ali. Porque pensa, o sangue do macaco é algo estranho para o sangue dos coelhos. Eles precisavam fazer com que o corpo estivesse seguro. E como que a gente faz isso? Produzindo anticorpos. Foi aí que eles descobriram esse sistema RH. E outro ponto que, sem dúvida, acho que revolucionou os nossos testes realizados hoje
foi a descoberta do teste de Coombs, que leva o nome só dele, mas a gente teve mais dois cientistas também. E hoje a gente nem chama o teste de Coombs mais, ele é chamado de teste de antiglobulina humana, que a gente vai falar dele mais pra frente. E como eu falei, é uma das técnicas mais importantes usadas como base para estudar grupos sanguíneos humanos. A gente pega então o soro antiglobulina humana, tá representado aqui de azul clarinho, e ele vai ser usado para detectar anticorpos que possam causar aglutinação nas hemácias. E é através dessa base que a gente tem a criação de diversos outros tipos de testes imunohematológicos, que a gente vai falar depois. Agora que a gente já aprendeu um pouquinho do que aconteceu para a gente chegar até aqui, né? Muito pouco, porque a história é bem longa, a gente vai retomar a parte técnica e científica. Então, primeiramente, a gente vai só retomar o que é um antígeno e o que é um anticorpo. Bom, então, primeiro, dois termos que eu já vi sendo usados como sinônimos, mas não são, que a gente vai diferenciar. Nós chamamos de antígeno qualquer molécula que vai se ligar ao anticorpo, ou seja, se o anticorpo é produzido e ele consegue se ligar especificamente numa molécula, a gente chama essa molécula de antígeno, ponto. Já o imunógeno é um antígeno que vai se ligar a um anticorpo, só que ele tem a capacidade de ativar o sistema imunológico e desencadear uma resposta imune. Então a gente pode dizer que todo imunógeno é um antígeno, porém nem todo antígeno é um imunógeno. Já os anticorpos, eles vão ser glicoproteínas produzidas pelo nosso sistema imune, mais especificamente pelo linfócito B, em resposta a um imunógeno que ativou o sistema imune, ok? E quando a gente usa esses termos em imunohematologia, a gente chama de antígeno e de anticorpo eritrocitário, porque estão relacionados com as hemácias, com os eritrócitos. Os anticorpos a gente chama também de imunoglobulina, e eles são produzidos, como a gente falou, em resposta aos antígenos eritrocitários. A gente vai classificar esses anticorpos em dois grupos. A gente vai chamar de anticorpo natural, aquele que o indivíduo ou já nasce com ele ou desenvolve nas primeiras semanas sem precisar ter contato com os antígenos. Isso vai acontecer, por exemplo, nos anticorpos do sistema ABO. Quem é do sistema A vai ter anticorpo anti-B, sem nunca ter tido contato com qualquer tipo de sangue que seja incompatível com o seu. Já outros anticorpos a gente chama de anticorpos imunes ou irregulares. E é o caso dos anticorpos do sistema RH. Eles só vão ser desenvolvidos depois de um primeiro contato com esse antígeno, ok? E outro termo muito utilizado é a aloimunização, às vezes a gente chama de isoimunização também, que é quando o anticorpo é produzido como resposta imunológica ao contato com os aloantígenos. Ou seja, esses antígenos que vêm de outro indivíduo, não dele mesmo. Se fosse um anticorpo contra os meus próprios antígenos, a gente chamaria de autoimunização. Alo é porque veio de um indivíduo diferente. E essa aloimunização, né, como ela é resposta em contato com os aloantígenos, ela pode ser desencadeada por uma transfusão incompatível ou por uma gravidez, por exemplo. Outros termos importantes são os sistemas de grupos sanguíneos e as coleções. Então, trazendo novamente meu spoiler, pode ser que eu esteja trazendo uma novidade para muitas pessoas, que a gente não tem só sistema BO e RH, pelo contrário, muito mais. E é importante a gente lembrar também que os grupos sanguíneos eles são herdados geneticamente. Então, eu só sei qual é o meu tipo sanguíneo por causa da minha herança genética. E para a gente entender um sistema de grupo sanguíneo, a gente tem que pensar que são aqueles conjuntos de antígenos que são determinados geneticamente por um único gene. E esse gene ele é bem conhecido, a gente entende a sua origem. Pode até ser por dois ou mais genes, desde que eles sejam homólogos e tenham uma combinação ali. O sistema BO, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco, que ele é determinado geneticamente por dois pares de genes. Só que nem todos os antígenos a gente sabe a sua origem genética. Então, por isso, eles ficam ali dentro das coleções, até que algum dia alguém desvende esse mistério. Se a gente já sabe a sua origem genética, vai para um sistema de grupo sanguíneo. E esses grupos sanguíneos eles são classificados de acordo com o tipo de molécula que vai dar origem a esses antígenos. E a gente pode ver aqui a membrana plasmática, lembrando, né, da bicamada lipídica. Essa aqui representa a parte interna da célula e essa aqui é a parte externa.
E a gente tem como, por exemplo, o sistema ABO, que ele é feito, né, suas moléculas são basicamente carboidratos ligados à superfície da membrana. Outras, a gente tem como exemplo proteínas, que podem ser de passagem única, então o sistema QE, o sistema MNS, ou essas proteínas podem atravessar várias vezes a membrana. A gente chama até, inclusive, de proteínas transmembranares. A gente tem o sistema Duff, sistema RH, e as GPIs, que são as proteínas integradas através de lipídios, que normalmente são ligadas aqui na parte externa da célula. Então, como já deu para ver, é muito complexa essa ideia de sistemas de grupos sanguíneos. E para isso a gente tem, para organizar tudo isso, a Associação Internacional de Banco de Sangue, a ISBT. E ela é responsável por catalogar todos os antígenos e todos os sistemas de grupos sanguíneos já conhecidos. E a última atualização foi em outubro de 2024 e já foram catalogados 47 sistemas de grupos sanguíneos. Então, para quem achava que é só ABA, ABO e RH, está muito enganado. A gente tem 47 sistemas conhecidos. E lá dentro, 366 antígenos. A gente tem mais 3 coleções que são aqueles ainda aguardando desvendar esse mistério. E apesar da imunohematologia ir muito além de ABO e RH, a gente não pode deixar de falar deles. Então, com certeza, são os dois mais importantes na área transfusional, na área gestacional. Daqui a pouquinho a gente fala de outros que ainda têm importância clínica, mas não chegam aos pés desses dois. Então, sobre o sistema ABO, ele, como a gente já sabe, foi o primeiro a ser descoberto e não foi por acaso. Pelo contrário, justamente por causa da sua importância nas reações transfusionais, que foi o que motivou a busca pela sua explicação, como a gente já comentou. A gente tem então antígenos A e B, e eles começam a ser formados já nas primeiras 15, assim, quase 6 semanas de vida intrauterina. E como a gente viu, cada indivíduo ele vai pertencer a um determinado grupo sanguíneo de acordo com o tipo de antígeno que vai estar nas suas hemácias. Então, se tiver só o antígeno A, essa pessoa vai pertencer ao grupo A. Se tiver só o antígeno B, o grupo B. Se tiver os dois, AB. Se não tiver nem antígeno A nem antígeno B, pertence ao grupo O. E agora, com relação aos anticorpos do sistema ABO, a gente diz que eles são do tipo naturais. E lembrando que a gente explicou que anticorpos naturais são aqueles que a gente nasce com eles ou que a gente pode produzir mesmo sem ter contato com os antígenos. E no caso dos anticorpos do sistema BO, eles aparecem nos primeiros 3 a 6 meses de vida, mesmo sem ter contato com o antígeno. Você não precisa de receber uma transfusão sanguínea aos 3 meses de idade para produzir anticorpo ABO. Isso acontece porque a gente tem algumas bactérias que são muito similares na sua estrutura com esses antígenos. Então, nosso corpo tem contato naturalmente com essas bactérias que ficam principalmente no trato gastrointestinal e vai induzir o nosso sistema imunológico a produzir esses anticorpos anti-A e anti-B, mesmo sem nunca ter tido contato com eles. E o pico dessa produção vai, então, até os 5, 10 anos de idade, começa a diminuir na idade mais idosa. E depois a gente vai falar de tipagem sanguínea e vamos ver por que a gente não faz tipagem reversa em recém-nascido idoso, justamente por causa dessa baixa concentração de anticorpo. E considerando, então, esse sistema como um dos mais importantes, juntamente com o RH, principalmente porque a reação entre os anticorpos do receptor e os antígenos das hemácias do doador pode ter consequência transfusional muito grave. Pode levar à morte no período de 10 a 20 minutos depois de uma transfusão de apenas 100 ml do concentrado de hemácia. Para ter noção, uma bolsa de sangue total ela tem cerca de 450 ml mais ou menos. Então não precisa nem de um quarto da bolsa para que o paciente possa vir a óbito diante de uma transfusão sanguínea incompatível. A gente tem outros sistemas sanguíneos que têm capacidade de provocar reação transfusional, que inclusive pode ser leve ou inclusive com maior gravidade, mas são muito mais raros do que comparadas com o sistema BO. E uma curiosidade que muita gente pode não saber é que esses antígenos eles estão presentes não só nas hemácias, mas também pode ser encontrado em outros órgãos, como na medula óssea, nos rins, outras células como linfócitos, plaquetas e secreções e fluidos. Não estão presentes só nas hemácias não, tá?
sobre a genética do sistema ABO. Então, é uma genética mendeliana clássica. E a gente observa que no locus desse gene, ele está disponível lá no braço longo do cromossomo 9. E lembrando também que para cada gene, dentre todos os alelos que estão disponíveis, a gente vai ter sempre um vindo do cromossomo materno e outro do cromossomo paterno, que vão se juntar para formar o seu genótipo. E no caso do sistema BO, então a gente tem 3 alelos, que é o isão A, o isão B e o izinho. E a gente percebe uma relação de codominância entre alelos isão A e isão B. Se os dois estão presentes, eles vão ter que aparecer e eles vão ser dominantes sobre o alelo izinho, que se não tiver mais ninguém, ele é o recessivo. Só na ausência de isão A e isão B que ele vai conseguir se expressar. E justamente quando a gente junta então esses alelos do pai e da mãe para formar o genótipo do indivíduo, já que isão A e isão B tem essa relação de codominância, se eu tiver os dois estiverem aparecendo, a gente vai ter a formação do fenótipo relacionado ao tipo sanguíneo AB. Agora, na presença de um isão A, que pode estar junto com o isão A ou um izinho, ou seja, desde que não tenha isão B, essa pessoa vai ser do grupo A. Naturalmente, o contrário também. Se eu tenho pelo menos um isão B e não tenho isão A, então pode ser isão B, isão B, isão B, izinho, essa pessoa vai ser do grupo O. E o izinho só vai se expressar, já que ele é recessivo, quando ele estiver em duplicata, em homozigose, para essa pessoa ser do tipo O. Mas olha que curioso. Olha para esse histórico familiar aqui. Como que uma filha do grupo O, ou seja, tem genótipo quê? Recessivo, izinho. Como que ela veio de uma mãe que é AB, ou seja, seu genótipo tem que ser obrigatoriamente isão A e isão B, para ela ser AB. Então, essa mãe não tem izinho para enviar. O pai pode até ter, já que ele, sendo do grupo A, ele pode ser isão A, izinho. Mas para a filha ser do tipo A, ela tem que ser izinho, izinho. Tem que receber um izinho do pai, um izinho da mãe. Mas acalma, não estamos necessariamente falando de um problema de paternidade. Provavelmente, ou melhor, de maternidade, né? E provavelmente esse caso é o que a gente chama de um fenótipo Bombay, ou Bombaim, em que a gente observa o chamado falso O. Indivíduos que aparentam ser parte do grupo O, ou seja, seu fenótipo, mas o genótipo diria que ele deveria ser do tipo A ou do tipo B e por aí vai. Mas como que isso acontece? Vamos ver agora. Para a gente entender isso, a gente precisa saber que o sistema BO ele é controlado por 2 genes, o gene BO e o gene FUT. Esses genes eles não produzem o antígeno em si, eles vão produzir, na verdade, algumas enzimas que vão provocar alteração nessa substância precursora. Então, não importa de qual grupo sanguíneo você é, tudo começou como uma substância precursora. Aí, esses 2 genes produziram uma enzima que era capaz de ligar uma fucose, um açúcar, nessa substância precursora. Se a gente parar por aí, vai ter isso aqui ser chamado de antígeno H, que é o único que o grupo A vai produzir. Lembra, ele é do O justamente porque ele não tem antígeno A nem antígeno B. Só que se a gente tiver uma segunda adição de um açúcar, se for uma N-acetilgalactosamina, a gente vai ter, nesse caso, a produção do antígeno A. E, consequentemente, se essa pessoa só tiver antígeno A sendo produzido, ela vai ser do grupo A. Se em vez da N-acetilgalactosamina a gente tiver a adição de uma galactose, vai ser produzido o antígeno B. Porém, contudo, entretanto, se a gente tiver algum problema, principalmente aqui no gene FUT1, que não vai conseguir adicionar uma fucose e, obviamente, não vai conseguir adicionar o segundo açúcar, a gente vai ter, então, só a precursora, só essa substância precursora. Ou seja, apesar desse genótipo, a gente vai ter, então, uma pessoa fenotipicamente considerada do grupo O, já que você olha, ela não tem antígenos, nem A nem B, então se supõe que essa pessoa é do grupo H. Porém, como não teve adição do açúcar nessa porção final, geralmente essa pessoa passa por testes de tipagem sanguínea, vai ser tipada como grupo O, só que se ela fizer um teste de compatibilidade, por exemplo, se ela for doar sangue, aí sim pode ser determinado que ela não pertence ao grupo O.
aí, para a gente interpretar o grupo sanguíneo de um indivíduo, a gente precisa saber essa combinação de genótipo com relação aos genes ABO e FUT. Vamos pegar em comparação uma pessoa que é do grupo A. Ela pode ter o seu genótipo ABO composto de isão A e izinho, ou isão A e isão A, ser hétero ou homozigota. E com relação ao gene FUT1, ela tem os alelos H, que é dominante, e o Hzinho. Então, ela pode ser heterozigota ou homozigota. E por causa desse genótipo, qual que vai ser o fenótipo? O que eu vou observar? Qual o antígeno na membrana? O antígeno A e o antígeno H. Se ela tem o antígeno A, ela vai produzir o anticorpo complementar. Então, ela vai ter no plasma anti-B. O inverso para o sistema B. Isão B, izinho, isão B, isão B. Vai ter produção normal do anticorpo, do antígeno H. Então, ela vai ter os dois na sua membrana. Consequentemente, produz anti-A no plasma. Uma pessoa B, ela vai ter os dois antígenos sendo gerados, já que o antígeno A veio do isão A, o antígeno B veio do isão B, e os dois eles têm codominância, então os dois se expressam, produz a substância H, e como ela tem os dois antígenos, não vai ter nenhum anticorpo no seu plasma, certo? Uma pessoa do grupo O, ela não tem nenhum isão, então o izinho só vai se manifestar aqui nesse caso. Vai produzir qual antígeno na membrana? Só o H. Se ela não tem A nem B, produz anti-A, produz anti-B e anti-AB. Agora, para explicar aquele nosso caso, ela pode ser uma pessoa de qualquer ABO, porque não vai importar, já que ela é recessiva para o Hzinho. Se ela não tem a adição daquela fucose na substância precursora, ela não produz nem antígeno H. Então, o que vai acontecer? Ela vai ter um anti-H. Por isso que essa pessoa ela pode parecer do grupo O, mas quando você tipar ela como uma pessoa realmente do grupo O, ela vai ter anticorpos contra o sistema ABO, não só A e B, mas anti-H também. E agora a gente vai falar do segundo sistema de maior importância clínica, só perde pro ABO, claro. E se engana quem acha que ele é muito simples, né? Quando a gente fala que uma pessoa é RHD positivo ou negativo, isso é muito menos do que deveria. Só para ter uma ideia, o sistema BO tem 4 antígenos conhecidos, o sistema RH tem 56. Então, quando a gente está falando de alguém ser positivo ou negativo, eu estou falando de um desses 56 antígenos. E o sistema RH ele é realmente complexo, ele é codificado por um par de genes, o RHD e o RHCE, e eles são genes homólogos, então é muito fácil ter mutação entre eles, por isso que há uma grande variabilidade dentro desse sistema. E quando eu digo que uma pessoa é RHD positivo, é porque ela tem um gene RHD funcional, e com isso vai produzir o antígeno D. E uma pessoa que é RH negativo, geralmente é pela deleção desse gene RHD. Então ele não apresenta o antígeno D nas hemácias. Só que só isso é muito simples. A gente tem ainda algumas variantes. E só a título didático a gente divide essas variantes em duas opções, mas como eu falei, estou simplificando muito. Mas para ter uma ideia, a gente tem uma variante que a gente chama de D fraco. Didaticamente, é como se esse D fraco ele tivesse o antígeno D presente, só que em menor quantidade. Então, se a gente vai fazer uma tipagem de uma pessoa que é HD fraco, normalmente na sorologia aparece como se essa pessoa fosse um RH negativo. Onde que está o problema? Se eu dou sangue RHD fraco para uma pessoa RHD negativo de verdade, ela está recebendo antígenos que não tinha antes, vai aloimunizar. Vai ter reação, vai produzir anticorpo contra o antígeno D. Agora, a outra opção é um RHD parcial, que normalmente tem quantidade de antígeno D normal, só que aqui, representado pela bolinha amarela, ele tem alteração no seu epítopo. O que é isso? É a parte do antígeno que o anticorpo vai se ligar. Se o epítopo é diferente, o anticorpo não se liga, ele não reconhece. Então, normalmente, como a quantidade é normal, a gente tipa esse RHD parcial como se ele fosse RHD positivo. Então, se eu dou sangue RHD parcial para alguém que é positivo, opa, está chegando antígeno diferente do que ele não tinha, vai ter então possibilidade de aloimunização e reação. Então, breve descrição de um sistema que na verdade é muito mais complexo do que essa simplicidade que a gente fala no nosso dia a dia.
E, como eu falei, nem só de ABO e RH vivem a imunohematologia, a gente vai falar de alguns outros sistemas de importância clínica. Hum, a gente poderia ter uma aula só sobre sistemas de grupos sanguíneos, mas eu coloquei 4 aqui para a gente notar seus principais pontos. Mas lembra, a gente tem 47 cadastrados na ISBT hoje. O sistema KEL, ele, digamos que é o terceiro de maior importância clínica, já que ele tem um grande potencial imunogênico, ou seja, seus antígenos são capazes de causar reação hemolítica numa transfusão ou doença hemolítica perinatal. Ele tem 6 principais antígenos e também tem produção de autoanticorpo, ou seja, uma pessoa consegue produzir anticorpos contra o próprio antígeno do sistema KEL. Ele dá um pouquinho de trabalho. A gente tem também o sistema KIT, que, como a gente falou anteriormente, nem sempre os antígenos estão presentes só nas hemácias, então antígenos do sistema KIT, além de estar no eritrócitos, também estão em neutrófilos e nos rins. Tem 3 principais antígenos, e apesar de causar uma reação hemolítica, é mais raro, né? Porém, é mais severo. Então, quando acontece, é um acontecimento muito ruim. E causa doença hemolítica perinatal, mas geralmente mais leve, comparada com as causadas pelo sistema ABO. O sistema Duff também está em outros tecidos, né? No tecido epitelial, endotelial, está nos rins, no cérebro, nos fígados, no fígado. Tem 5 principais antígenos e, assim como o sistema RH, é anticorpo imune, ou seja, a pessoa só começa a produzir anticorpos contra o sistema Duff depois de um contato inicial. Já o sistema KEL é como o sistema BO, a gente acaba tendo anticorpos já mesmo sem ter contato prévio. Outro sistema, o MNS, ele também está presente em outros locais, como no endotélio, no epitélio renal. Tem 4 principais antígenos e também é causa das reações hemolíticas. Como comentamos, só assim, o objetivo desse slide, nesse caso aqui, é mostrar para vocês que existe um mundo muito maior do que só sistema BO-RH e deixar vocês com a pulga atrás da orelha para procurar mais sobre isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais testes imunohematológicos utilizados na rotina para a gente entender como que a gente consegue todas essas respostas. Então, falar de teste imunohematológico é perceber que, quando a gente faz esses testes, eles podem ter 2 principais objetivos. Hoje a gente vai descobrir que tipo de antígeno que tem na membrana de alguma hemácia, ou eu quero olhar para o soro ou para o plasma do paciente e saber se ele tem anticorpo contra algum antígeno que eu quero investigar. Então, principais importâncias numa rotina transfusional. A gente vai fazer os testes de tipagem ABO e RHD, a gente faz pesquisa de anticorpo irregular, lembra, a gente chama de teste de Coombs antigamente. Faz prova de compatibilidade, né, entre bolsa de doador e sangue do paciente. Na gestação, a gente faz tipagem OBO e sistema RHD, principalmente para tentar identificar variantes RHD, mas isso não acontece em todos os locais. E a gente faz uma PAI, que é a pesquisa de anticorpos irregulares, ou teste de Coombs, para a gente tentar identificar, nesse caso, só o anti-D. Depois a gente vai voltar nesse assunto. Então, a gente vai conhecer um pouquinho do princípio de como que a gente faz esses testes. E falar de tipagem ABO e RHD, a gente pode fazer de várias metodologias. Mas uma delas é fazer o teste em tubo, que é a mais simples, mais barata. A gente começa com 50 microlitros do sangue do paciente, a gente coloca uma solução cialina e vai formar uma solução de hemácias numa concentração de mais ou menos 5%. Em seguida, a gente pega novos tubos, adiciona reagentes comerciais que vão ter anticorpos contra os antígenos do sistema BO. Então, a gente vai identificar um tubo com anti-A, anti-B, anti-D. Lembra que o RH, a gente está procurando o antígeno D. E a gente tem um controle também para esse antígeno D. Em seguida, a gente adiciona 50 microlitros da solução de hemácias que a gente acabou de fazer, a solução de hemácias do paciente em cada um dos tubos. Porque o que é o objetivo aqui? É justamente identificar a reação, se ela acontecer, entre a amostra do paciente que eu estou analisando e o anticorpo que a gente colocou contra cada um dos antígenos.
Então, se o anti-A reagir, quer dizer que eu tinha o antígeno A na solução de hemácias que veio do meu paciente. E a gente faz também, então, a busca para o sistema RH, só que, como eu falei, preocupado apenas com o antígeno D, não é o correto, mas é o que acontece. E como a gente comentou aqui no sistema BO, a gente já tem anticorpos naturais, que começam lá a partir de 3 meses de vida. Com isso, a gente consegue fazer a chamada tipagem reversa, que é pegar o soro do paciente, né, em vez da hemácia que a gente tinha pegado antes. E o que a gente espera ter no soro? O anticorpo. A gente incuba, então, com hemácias comerciais, e essa hemácia vai ter o antígeno para qual eu estou querendo investigar, então pode ter os antígenos A, que tem subtipos, né, A1 e A2, a gente pode ter o antígeno B. E aí a gente faz a tipagem reversa justamente porque eu quero ver se tem o anticorpo contra os antígenos que aquela pessoa tem no sangue. Só que como a gente falou, lembra que o sistema RH ele tem anticorpo imune? Não é natural? Então a gente não faz tipagem reversa para o antígeno D. Porque essa pessoa ela só vai ter o antígeno D se ela já tiver sido exposta alguma vez, ou por transfusão sanguínea ou por gestação. Inclusive, é nesse momento que a gente faria uma pesquisa de anticorpos irregulares, um teste de Cumbs, uma PAI, se eu estivesse suspeitando de que houve alguma transfusão incompatível, ou é uma gestante que é RH negativa, eu quero ver se ela já tem anticorpo anti-D. Esse é o motivo. Então, depois que a gente faz a incubação das amostras de plasma e de hemácia, que podem ser do paciente ou podem ser comerciais, a depender do que eu estou buscando, a gente faz a homogeneização, centrifuga e faz a leitura. Então, essa leitura ela é feita de forma macroscópica, a gente não precisa de mais nada para observar. Se eu olho e vejo toda uma aglutinação ali, quer dizer que o que eu estou buscando está presente na amostra. Vamos supor que é uma tipagem direta e eu estou buscando um antígeno A. Se eu vejo essa aglutinação no tubo, é porque tinha o antígeno A estava presente, juntou com o anticorpo anti-A que eu coloquei, né, o anticorpo comercial, vejo uma reação positiva. Se eu não tenho aglutinação, está do mesmo jeitinho em que eu homogeneizei as amostras, mostra para a gente uma reação negativa. Só que a gente tem vários graus de aglutinação, que a gente vai ver agora. Como que a gente interpreta esse teste em tubo? A gente vai visualizar com base no grau de aglutinação. Quando eu vejo uma única aglutinação totalmente positivo, a gente fala que teve uma reação de 4 cruzes. Só que à medida que eu vejo aglutinações menores, quer dizer que é uma reação um pouco mais fraca, que pode vir de 3 cruzes, até uma reação bem fraquinha aqui, ou uma reação negativa. E a gente consegue fazer esse mesmo teste de tipagem ABO-RH em tubos, a gente também consegue fazer ele em gel, que tem o mesmo princípio de aglutinação. A diferença é que aqui ele tem um resultado muito mais sensível e, na maior parte dos casos, facilita a leitura porque é mais difícil de ter diferença de interpretação entre duas pessoas que estão analisando, já que o teste é mais estável, por exemplo. Então, garante melhores resultados. Nesse caso, se a gente está visualizando um resultado aqui em cima, tá vendo que tem uma linha vermelha? É porque a aglutinação foi tão grande que ela não conseguiu percorrer esse gel. E lembra que esse gel é poroso, então ele tem buraquinhos. Se a aglutinação é muito grande, ela não vai conseguir transportar. Então, isso aqui é um resultado positivo total de 4 cruzes. Mas a gente pode ter reações também fracas, até reação negativa. E nesse caso, por exemplo, essa pessoa tem qual tipagem? Aglutinou para o antígeno A e para o antígeno D. E a gente vê, inclusive, que a reversa é complementar. Não aglutinou para o A e aglutinou para o B. Então, a pessoa é do tipo A, positivo. Sucesso! E a título de curiosidade, já que é menos utilizado, eu trago também o teste em microplaca, porque ele buga a nossa mente, já que ele é justamente o contrário. Quando eu vejo uma imagem dessa, se a gente lembrá-la do teste em tubo, eu vou falar, nossa, isso está negativo e esse está positivo? Não, é o contrário. Quando uma amostra ela tem aglutinação, essas aglutinações vão acontecer já que
Os antígenos estão presentes no fundo lá do nosso tubo. Então, essas hemácias aglutinadas espalhadas vão ser uma amostra positiva. Quando não tem aglutinação, elas só se depositam e formam então uma imagem de uma amostra negativa. Outro teste também muito importante é a pesquisa de anticorpos irregulares, a PAI, que nada mais é do que um teste de Cumbis. E nesse caso, eu estou buscando saber se no soro do meu paciente tem um anticorpo que ele não deveria ter. Por exemplo, uma pessoa que é RHD negativo, ela só produz o anti-D depois de ter contato, ou por uma transfusão, ou por uma gestação de feto RH positivo. Só que às vezes esses anticorpos irregulares normalmente não têm capacidade de aglutinar e visualizar isso macroscopicamente. Então, por isso que a gente adiciona outro anticorpo aqui para promover essa aglutinação. E a gente toma como base a ligação com duas soluções de hemácias que eu sei o fenótipo, ou seja, eu sei quais antígenos elas têm ou não. E a gente faz a leitura através de um quadro. E com base em resultados positivos para uma ou para mais células, a gente parte para uma investigação mais detalhada, porque, por exemplo, se essa pessoa tiver um resultado só positivo para a célula 1, né, reação só aqui, eu poderia saber que ela tem um E grande ou um C pequeno, que são algumas opções dentro do sistema RH? Ok. A partir daí, a gente faz um painel maior, com cerca de 12 a 13 hemácias, para conseguir realmente identificar qual aquele anticorpo que está presente ali. Essa primeira etapa eu só sei se tem ou não, mas eu tenho indício de qual é a resposta, ok? E quem nunca ouviu essa frase? Grupo sanguíneo O é doador universal e AB é receptor universal. Essa frase é verdadeira? Em partes. Quando a gente está falando de teste de compatibilidade, eu quero saber se a amostra de sangue doada ela é compatível com quem vai receber. Só que durante uma transfusão, a pessoa ela pode receber sangue total, ou ela pode receber partes, como só as hemácias, ou plasma, ou algum componente plasmático, uma plaqueta, por exemplo. Então, se eu pego as hemácias de um paciente, a gente já sabe que elas podem ou não ter a presença de antígenos. Então, uma pessoa do grupo A tem antígeno A, do B tem o B, a B tem os dois e O não tem nenhum. Se o O não tem nenhum, ele vai poder doar hemácia para qualquer pessoa, já que ele não tem nenhum antígeno, então não vai causar mal para ninguém. Tanto é que também a pessoa que é do grupo A ou do grupo B podem doar para o grupo AB, porque os antígenos que essa pessoa tem, o AB também já tem. Porém, se a gente estiver falando agora de plasma, o que tem dentro do plasma? Anticorpo. Então, uma pessoa que é do grupo O, já que ela não tem nenhum antígeno, qual anticorpo que ela vai produzir? Os dois. Ela vai produzir anti-A e anti-B. Uma pessoa do grupo A produz anti-B, uma pessoa do grupo B produz anti-A, e uma pessoa do grupo AB tem qual anticorpo? Nenhum, porque ela já tem os antígenos, senão ela vai estar produzindo anticorpo contra os próprios antígenos. Então, se eu estiver fazendo uma doação só de plasma, essa pessoa, que é AB, vai ter capacidade de doar o plasma para todo mundo, porque não vai chegar nenhum anticorpo diferente do que essa pessoa já tem. E aí, a pessoa que é do grupo A e pessoa que é do grupo O também doa, do grupo B também doa para do grupo O. Então, essa frase só é verdadeira se eu estiver falando de doação de hemácia. De sangue total, então, a gente poderia ficar o dia todo falando sobre esse assunto, que eu acho particularmente muito incrível, mas a gente comentou um pouquinho sobre a imunohematologia, sua importância, o que são anticorpos e antígenos eritrocitários, falou de grupo sanguíneo, falou da sua importância clínica e testes imunohematológicos. Então, caso vocês queiram, tem algumas das várias referências que vocês podem utilizar. Esse aqui é um livro incrível, podem utilizá-lo como base. Mas tem muitos artigos também. Então, como mensagem final, eu deixo aqui, aproveitando o embalo, a mensagem para que você agende sua doação de sangue, convide seus amigos, familiares, já que o seu sangue pode ser o tipo perfeito para alguém. Bom, então espero que tenha sido útil para vocês. Deixo aqui meu contato e gostaria de agradecer novamente
à comissão organizadora pelo convite e a todas as instituições que eu faço parte. Muito obrigada. Um ótimo resto de evento para vocês.